paz do Senhor, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo. Santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo, orar e clamar e pedir a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todo tipo de mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos todos os dias em oração, em súplicas, em clamor. Pedimos a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedimos para que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Oramos, clamamos, pedimos a bênção, o milagre na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Pedimos para que Deus venha curar as enfermidades, para que Deus venha sarar os feridos, para que Deus venha libertar os cativos, para que Deus venha salvar os perdidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos e clamamos e pedimos em oração, em súplicas, todos os dias orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus o agir de um Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a um Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendemos todas as contrariedades, todas as opressões, repreendemos todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, de maldição, de praga. Repreendemos todas as obras de briga, de contenda, de rebeldia. Repreendemos todo tipo de mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela nossa família, oramos pela nossa casa, oramos pela nossa vida e pedimos a Deus a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o transformar de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a bênção de Deus, pedimos o agir de Deus, pedimos o mover de Deus, pedimos a presença de Deus, todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir em Deus o milagre, de pedir a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir a Deus o milagre. E assim fizemos. Não podemos perder o tempo, porque o tempo pertence a Deus. Glória a Deus, aleluia. E repreendemos todos os dias todas as enfermidades, todas as contrariedades. Em nome de Jesus, pedimos a bênção de Deus,
Em nome de Jesus, clamamos a Deus, suplicamos a Deus o milagre, suplicamos a Deus a bênção, pedindo sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso, a rocha inabalável, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o único Salvador, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não existe outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual possa salvar. Jesus, sim, é o único Salvador, o Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28, 18, a rocha inabalável, glória a Deus, aleluia, o único mediador entre Deus e os homens, não há medianeira, é mediador, não há senhora, é Senhor. Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia. Jesus é o nosso único Salvador, glória a Deus, aleluia, como diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. O Todo-Poderoso, Mateus 28, 18. Isto é Bíblia. Isto não é uma invenção religiosa, plaquista, devocional. Isto é a palavra de Deus. As religiões podem ensinar do seu jeito, mas a Bíblia tem o seu jeito de ensinar, o jeito de Deus. O jeito que os apóstolos ensinavam, que os profetas de Deus, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ensina. Tem o jeito das religiões, aonde a idolatria, aonde a superstição mística através de amuletos, aonde o ocultismo, a superstição, o misticismo são ensinados, mas a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo são a verdade para a igreja do Deus de Israel, glória a Deus, aleluia. E toda religião que ensina práticas condenadas por Deus, pelo Deus de Israel, servem o Deus de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus de letra minúscula. Quantas religiões, quantas igrejas servem o Deus de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e as pessoas, infelizmente, são enganadas, manipuladas e não entendem que é preciso obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, como diz em João, capítulo 8, versículo 31, 32, mas infelizmente muitas pessoas estão sendo enganadas, porque diz o próprio Deus de Israel: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas estão se enchendo de conhecimento religioso, estão se esvaziando de conhecimento da palavra de Deus. Mas que Deus venha nos abençoar, que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha perdoar os nossos pecados, que Deus venha nos dar sabedoria que venha do alto, que Deus venha nos dar livramentos, força, ânimo, coragem e bênçãos. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. E eu quero vos dizer,
que nós servirmos o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus com letra maiúscula. Este é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, continuem se inscrevendo no canal, deixando o joinha, compartilhando estas pregações com amigos, familiares e grupos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.